redenção do trabalho redentor. A redenção do trabalho redentor. Vamos ler esse texto da Bíblia, estes textos juntos? Eu coloquei na versão, da nova versão transformadora, talvez você não esteja acostumado, uma versão muito boa em português das Escrituras. Os dois primeiros textos são do rei Salomão. Vamos ler juntos? Vamos lá. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol. E, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isto também não tem sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias são de trabalho, são cheios de dor e tristeza. E nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Meio estranho, né? Não sei se acontece com você. Eu leio e falo, não devia estar na Bíblia isso. Muito estranho. Mas a pergunta de hoje, à luz desses dois textos, é: você se sente assim? De algum modo a sua vida profissional tem a ver com isso? Na tradução mais antiga, que é a que a gente está mais acostumada, diz: tudo é vão. Né? Tudo é vão. Nesta não faz sentido. É bom, né? É uma frase forte. Não faz sentido. Que hora você vai acordar amanhã cedo? Que hora você vai chegar em casa? Você é empresário? Você é trabalhador? Carteira assinada? Informal? Comércio? Cuida de idoso? Que luta é essa? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Não vou pedir nem para você levantar a mão para a gente não se deprimir. Mas se a gente tivesse que levantar a mão para dizer, não está legal, não faz sentido, não está dando certo, não está bom o meu trabalho, não está bom a minha vida. A gente gasta 1/3 da vida, pelo menos, trabalhando, não é? 1/3. E quase todos nós no Brasil temos uma tradição de trabalhar mais que 8 horas por dia. Se pedisse para demonstrar, muitos de nós trabalham bem mais do que 8 horas por dia. Isso dá 1/3 da vida. No meu caso, são 20 anos trabalhando 24 horas por dia. É muito tempo. Não pode ser uma coisa à toa, não pode ser para nada. Não pode ser assim. Pois bem, esse ano nós vamos nos dedicar a esse tema do trabalho. 2 temas, educação e trabalho. Hoje é trabalho, esse mês é trabalho, esse trimestre é trabalho. A redenção do trabalho redentor. Para você não ir embora, de tão desanimado que já está de me ouvir aqui, vamos ler outros 2? Vamos ler o apóstolo Paulo, um fazedor de tendas, um cidadão romano, um catedrático, um mestre, um homem trabalhador,
Vamos ouvir um pouco, vamos ler o que Paulo disse. Vamos lá? Vai. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Em tudo o que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Outro texto. Tenhamos como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Paulo em Colossenses e Paulo em Tessalonicenses. É isso que nós devemos olhar em relação ao trabalho. É isso que nós devemos viver na nossa vida de trabalho. A redenção do trabalho redentor. Sexta passada, não anteontem, a outra sexta, a Leni e eu cuidamos dos nossos netos. Uma delícia, uma coisa maravilhosa. Se tem avós aqui, sabem disso. Se não tem, já sabe. E sabe também que quando para de cuidar, você está quase morto. Fica patente que o tempo passa muito rapidamente. É muito mais gostoso e muito mais cansativo. Você não tem mais saúde para cuidar de criança, não é verdade? Então, sexta retrasada, nós cuidamos dos nossos netos. E no final do dia, indo para casa, já pelas 9 horas da noite, eu a convidei para comer alguma coisa. E nós fomos no Bar do Veloso. Conhece o Bar do Veloso? Aqui pertinho da Caixa d'Água, na Vila Mariana. Ele foi aberto em 2005, com apenas algumas mesinhas. Naquela época, a Leninha trabalhava ali do lado e me convidou para ir lá. De lá em diante, eu a convido para ir lá. Agora já tem 180 lugares, é apinhado de gente. Para você ter uma ideia, nós esperaríamos 1h30 para ter um lugar para a gente comer alguma coisa. Mas nós fomos tão bem atendidos. Uma moça pegou a minha ficha. Olha, 9 horas da noite, a minha ficha era 156. E ela falou que a gente esperaria 1h30. Mas na metade do tempo, ela falou assim: vocês querem ficar na varanda? Eu falei: quero. Lá não tem cadeira. Não, a gente fica em pé, a gente vai comer rapidinho. Nós subimos nas escadas e ficamos numa varanda. Aí eu falei: mas você não tem uma cadeira? Ele falou que ficaria em pé, mas chegou lá: você não tem uma cadeira? Ele trouxe uma cadeira para ela. E nos serviu muito bem. Já encheu minha boca de água já. Nós comemos um bolinho de camarão. E tomamos um caldinho de feijão. No caldinho de feijão vem num pratinho, com um copo, uma colher e uns 3 pedaços de torresmo. Eu comi os meus 3 e os 3 dela, porque faz mal para a saúde, eu não posso deixá-la. Fomos atendidos rapidamente, a comida estava deliciosa. A gente voltou para casa feliz da vida, dando risada um para o outro. Um bar. Está muito pagã essa ilustração, né? Tem gente visitando a gente e vai ficar até assustado. Daqui a pouco eu falo uma pouquinho mais evangélica. Mas olha que beleza. Uma mocinha na porta que sabe atender.
um garçom educado e rápido, uma cozinha bem organizada que não esquece o seu pedido, um lugar, mesmo que apertado, e até um preço que dá para pagar. Não é dos mais baratos, mas que trabalho bem feito, que trabalho bom que eles fizeram com 2 avós, voltando para casa moídos, depois de um dia feliz e cansativo com os netos. Como é bom, como é abençoado um trabalho redentor, como é bonito um trabalho redentor. Aqui na Paulistana, eu não sei desligar esse negócio, alguém vai ali, tira para vocês não ficarem preocupados ali. Aqui na igreja, a igreja foi acionada na justiça há uns 20 anos. E eu sou o que responde pela igreja também na justiça. E eu fui chamado à justiça. Aquilo me fez um mal horrível. Imagina, uma igreja ser chamada a responder na justiça por uma questão trabalhista. Que coisa horrível. Eu fiquei triste, envergonhado com aquilo e me fez muito mal. Muito mal. Mas o Samuel não está aqui, né? O Samuel, nosso diácono, tem um tio advogado, Daniel Vaz de Almeida. Deve ter um outro sobrenome ali no meio. Daniel Vaz de Almeida. Um excelente advogado. Ele nos fez vencer a questão rapidamente. Mas o melhor que ele fez por mim não foi vencer a questão. Sabe qual foi? Nós trocávamos muitos telefonemas na época. Quando eu ligava para ele, ele atendia assim, ó. Muito, 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 muito bom dia. Imagina, você é um pastor, tua igreja está sendo acionada na justiça, você é obrigado a ir a buscar advogado, o dinheiro que pedem é grande, e aquilo não faz sentido nenhum, mas é parte do seu trabalho. Eu prefiro visitar as pessoas, prefiro pregar, eu prefiro até acompanhar alguém no velório, mas ir na justiça? Mas aquele advogado me abençoou demais. Me abençoou demais. Ele atende, não sei se isso acontece até hoje. Até hoje. Foram visitá-los. Olha só, ele atende também fisicamente, né? Muito, 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 muito bom dia. Ele me abençoou com o seu trabalho. Ele me abençoou. O trabalho é redentor. Pois bem, o que eu quero dizer para nós, neste trimestre, é sobre a redenção do trabalho redentor. Que 2019 seja um ano de trabalho. A gente reclama do trabalho, mas imagina não ter trabalho. O dia não acaba nunca. A semana não acaba nunca. O corpo começa a machucar a gente. Não é legal. Talvez alguém tenha a ilusão de que é legal não trabalhar, mas não é legal. Trabalhar é bom demais. Que esse ano seja o ano da redenção de um trabalho redentor. Um trabalho não redentor é um trabalho amaldiçoado. Eu sei que o pastor Felipe tocou na questão da maldição do trabalho. Mas o cristão não precisa ficar sobre a maldição do trabalho. Que o Espírito Santo de Deus que está em nós, se nós somos cristãos, e está entre nós, nos redima da maldição do trabalho, se ela ali estiver no nosso coração. Apocalipse 22, 3. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma. Versículo maravilhoso. Apocalipse 22, 3. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma.
Na outra tradução é: nunca mais haverá maldição. Não haverá mais maldição. Isso é o céu. É o céu. No céu nós trabalharemos felizes. Nos céus nós seremos dignos no trabalho. No céu, no paraíso de Deus, a questão do trabalho vai ser de perfeição. Não haverá qualquer sinal de maldição. Hoje isso é muito difícil. Mas o Senhor pode nos antecipar doses generosas dessa bênção. Ele pode quebrar essa bênção. Ele pode quebrar. Um garçom do bar do Veloso pode abençoar as pessoas. A mocinha que fica ali na porta informando que vai demorar 1h30 para você entrar, pode. O cara lá no meio da gordura, naquela cozinha que eu imagino quente, pode ser um trabalho abençoado. Ele pode voltar para casa cheio do Espírito Santo. Isso é possível. Isso é possível. Jesus também morreu pela nossa vida de trabalhador. Acredite nisso. Hoje eu estou aqui para pregar o reino de Deus. Essa é a minha tarefa. Pregar o reino de Deus aos trabalhadores. Aos trabalhadores. Aos futuros trabalhadores. A Luísa fica mais? Ou já vai? Fica mais. A você que estuda e ainda não tem uma profissão, um trabalho regular, que Deus abençoe desde já a sua vida profissional. E nós todos, aos aposentados. Meu pai foi ser pastor depois de aposentar. A Eunice é uma trabalhadora aposentada. Está num drama nesse ano, porque não sabe como vai ser o ano que vem. Está dividida entre o trabalho e a volta para o aconchego do lar. Olha que coisa maravilhosa. Isso é a bênção do trabalho. Eu sei o que você está pensando. Daniel, você esqueceu que nós estamos no Brasil? Você esqueceu que nós estamos nesse país? Porque a cultura do trabalho no nosso país é maligna. É ou não é? É maligna. Nós somos os últimos a deixar a escravidão. Nós vivemos de escravidão até o último talo. Nós não estamos livres dessa cultura. Eu sei disso. Não quero deprimir muito você, mas para a gente chegar na bênção, a gente tem que estar muito realista a esse respeito. Tem um coeficiente na estatística chamado coeficiente Gini, G-I-N-I. Não sei se vocês conhecem sobre isso, eu não sei muita coisa, mas eu andei lendo a semana passada sobre isso. Chama-se coeficiente Gini. Ele foi formulado por um italiano no início do século passado, que chamava-se Conrado Gini, e o coeficiente ganha o nome dele. O coeficiente mede o nível de desigualdade nos países. Ele formulou uma conta muito interessante, que eu não sei explicar, mas que no final dá um coeficiente que mede o nível de igualdade ou desigualdade nos países. Os 3 mais iguais, com menor desigualdade, na tabela Gini, são, na ordem, Hungria, Dinamarca e Japão. Hungria, Dinamarca e Japão. Os 3 com maior desigualdade, os campeões com a tabela invertida, os países mais desiguais, são África do Sul, tem história, né, a respeito disso, Namíbia, continente terrível, e Haiti. Eu andei me confundindo para achar o Brasil, porque aparecem anos diferentes. O Brasil aparece em 9º,
aparece em sexto e até aparece em primeiro lugar, o campeão de desigualdade. Ó. Não sei por que eu fui pesquisar mais sobre a Dinamarca, me interessei por ela, não sei porquê, mas é um dos melhores ali. Né? A Dinamarca tem muita igualdade porque a classe média é muito resistente. A classe média na Dinamarca resiste muito, é forte, é coesa e resistente. Aceita pagar altos impostos, paga com alegria. Mais de 60% dos dinamarqueses gostam de pagar muitos impostos, concordam com o nível de impostos que eles pagam, porque eles conseguem lá manter um equilíbrio entre um colchão, é assim que está lá no texto, um colchão social bastante resistente. Vocês entendem o que é isso, né? O colchão social no país é muito resistente, aliado a pequena ostentação dos ricos. Então, para os menos abastados, tem um colchão social bem resistente. E para os que têm mais condições, eles não são ostentadores. A família real dinamarquesa, lá tem família real, eles vão de bicicleta para a escola. Um dado prosaico, mas simbólico. Eles vão de bicicleta para a escola. É difícil achar alguém que ganha menos de R$70 por hora. É difícil encontrar alguém que ganha menos que R$70 por hora na Dinamarca. Se trabalhar 6 horas por dia, eu fiz uma conta mal feita, dá mais de R$8.000 por mês. Com saúde e educação gratuitos. Então, os menos abastados estão protegidos e os mais abastados não ostentam. Há um dado muito interessante, dentre os muitos que eu li, é que os 20% mais ricos na Dinamarca ganham só 4 vezes mais que os 20% menos abastados. Falei certo ou não? Os 20% mais abastados ganham 4 vezes mais do que os menos abastados. Veja, a diferença é só 4 vezes. 4 vezes. Isso é muito interessante, porque o salário mínimo brasileiro é R$1.000. E uma parte do governo aprovou para si mesmo um salário de R$40.000, quase R$40.000. Olha só, salário mínimo 1.000 e um governo que aprova para si mesmo um salário de R$40.000. Veja a diferença. Quando eu cheguei aqui na Aclimação, eu frequentei há 36 anos, eu frequentei várias feiras. Mas a que eu mais frequentei é aqui na Aclimação. E tinha um guardador de carros. Eu sou contra guardador de carros. Tem um problema. Quando eu estudei no Mackenzie, eu comecei a brigar com todos os guardadores de carro. E cada vez estacionava mais longe do Mackenzie. Teve época que eu estacionava quase aqui pertinho de casa. Eu ia no Mackenzie, ia fugindo deles até quase estacionar aqui. E eu não acho dignidade nesse trabalho. Que me perdoe quem tem que fazer isso. Mas eu evito. Às vezes eu dava um pastel, mas não dava dinheiro. Só para atender o meu lado. Puxa, não estou fazendo nada, mas ao mesmo tempo reagir contra aquilo. Eu fiquei muito triste há uns 2 meses. Porque eu não frequento mais essa feira, porque agora eu moro no Ipiranga. E eu fui aqui comer um pastel com suco de cana. Não é bom demais? Tomei o suco e aí voltei. Na volta eu vi um guardador de carros diferente.
Fiquei muito triste. Sabe por quê? Era a cara daquele outro, só que mais jovem, um garoto. Eu não fui falar com ele. O que eu perguntei? Cadê o outro guardador? Lá está em casa. O que você é dele? Eu já sabia a resposta. O filho dele. Um guardador de carros que fica 30 anos numa feira. E que herda para o filho ficar mais 30, recebendo pastel. Parece um sonho pensar que nós podemos ter um trabalho digno no nosso país. Seja você empregado ou empregador, nós estamos numa situação muito difícil em relação ao trabalho. Quase você não vê ninguém feliz com o seu trabalho. Mas eu gostaria de convidar vocês a crer que um dia nós vamos trabalhar totalmente felizes na presença do Senhor. Mas que isso pode ser antecipado, doses generosas da quebra dessa maldição e da bênção de um trabalho digno podem chegar até nós. Seja você antes de começar a carreira, durante a carreira ou em fim de carreira como eu, o seu trabalho pode ser maravilhoso, pode ser cheio de entusiasmo, essa maldição pode ser quebrada. Jesus não quer que nós saiamos do mundo. Em João capítulo 17, ele ora por nós e diz: não os tires do mundo. Ele quer que nós, ele falou para o Pai. Às vezes, isso não tem nada de teologia, mas para ele falar isso, a gente fica imaginando, será que o Pai queria, logo que a gente abraçasse Jesus, nos tirar daqui? Jesus fala, não os tires do mundo. Assim como o Senhor me enviou, eu vou enviá-los também. Não os tires do mundo, é para a gente ficar aqui. Para ficar aqui. Nossa carteira de trabalho tem que ser abençoada. Nosso carteirinha de empresário, sei lá qual é a documentação, o que você faz, tem que ser abençoado. Jesus pode abençoar a nossa carreira. Não é para nós sairmos daqui. Não é. Na Igreja Católica, o padroeiro do trabalhador é? Vocês não querem falar, né? Fica meio estranho. Qual é o padroeiro? Mesmo quem não sabe, eu, por exemplo, não sabia, mas dá para adivinhar. É um carpinteiro. São José. Né? É o padroeiro católico romano. Tá? Não quero falar mal deles, mas o meu padroeiro do trabalho é Jesus Cristo. Jesus é o nosso padroeiro. Ele quer ver o seu trabalho abençoado. Ele não quer que todo mundo seja pastor. Aliás, estou achando que tem pastor demais já. Ele não quer. Ele quer abençoar o seu trabalho. Ele é o seu padroeiro, ele é o seu senhor. Ele é aquele que capta o seu suor, que recolhe o seu esforço e ele vai abençoar o seu trabalho. Ele é um carpinteiro, ele foi carpinteiro, ele foi rabino. Depois ele se tornou um pastor. E hoje ele é advogado. Ele é o seu advogado. Peça que ele advogue a seu favor na sua causa de trabalho, de levantar o sustento, de receber a bênção de Deus. Ele quebra toda a maldição de uma vida profissional infeliz. Quando ele chamou os discípulos, ele chamou trabalhadores. 4 pescadores. A gente não sabe a profissão de todos, mas tinha 4 pescadores. E tinha um coletor de impostos que a chamada de Mateus foi proposital. Ele chamou um homem de profissão maldita.
não é? O judeu comum, na época de Jesus, orava assim: Senhor, obrigado porque eu não nasci mulher, porque nascer mulher é maldição. Obrigado porque eu não nasci cachorro. A gente valoriza muito o cachorro, mas na cultura hebraica, cachorro era um dos palavrões mais horríveis. E obrigado porque eu não nasci pagador de impostos. Pois Jesus pegou um dos 12, pegou um de profissão amaldiçoada, jantou na casa dele, comeu com um jantar pago de um homem que levantou dinheiro de uma profissão amaldiçoada pela sociedade e abençoou aquela profissão. Jantou na casa de Zaqueu também, que era outro de profissão amaldiçoada. Jesus chamou Gideão, que era um lavrador, um colhedor de sicômoros. Chamou Amós, que era um pastor de ovelhas. Chamou Davi, que era um pastor de ovelhas, um homem da pecuária. Chamou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego para serem políticos, para serem homens cultos, exilados, homens de conselho para o império. Que coisa linda. Eu preciso ler um texto com vocês. Abre lá em Jeremias. É tão importante esse texto. Jeremias, capítulo 29. O povo estava no exílio. Eu estou falando com os brasileiros agora, tá? Tem brasileiro aqui? Tem? Estou falando com os brasileiros à luz dessa condição vil sobre sustento, trabalho e economia no nosso país. Jeremias estava em Judá e o povo estava exilado na Babilônia. E alguns profetas falsos lá na Babilônia diziam para os exilados: nós vamos morrer aqui, não vale a pena nada, e a vida acabou para a gente, não tem solução, está muito ruim aqui. E aí Neemias escreve uma profecia falando: esses profetas aí são falsos, olha o que eu mando vocês fazerem aí no exílio, nesse país que roubou vocês daqui. Jeremias 24. Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha como vocês devem fazer: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Eles, em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Pois eu faço das palavras de Jeremias as minhas para nós, para os brasileiros trabalhadores. Não desanimem, não desanimem. Ore pela paz aqui no nosso país. Vamos trabalhar, vamos ficar bem, vamos ficar bem. Não é o nosso céu, não é o que a gente gostaria que fosse. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Essa rua não é tão legal quanto deveria ser, mas é a nossa rua. Essa escola não é tão boa quanto a gente diz, é a nossa escola. A empresa onde você trabalha não te valoriza, ou os que trabalham com você não valorizam você que manda neles, são os seus trabalhadores. Vamos trabalhar, vamos casar, vamos criar filho, vamos progredir, não vamos diminuir, vamos crescer. Isso foi um ânimo para os exilados. E a gente lê a Bíblia
quando eles voltam para prosperar. E a gente conhece a história de Israel. Onde eles vão, eles estão trabalhando e prosperando. Aceita essa palavra de Jeremias. Deus trabalha com trabalhadores. Paulo era funcionário do judaísmo, fazedor de tendas, era um catedrático. Cornélio, primeiro não-judeu a entrar na igreja, era uma alta patente na cadeia militar romana, o sexto na cadeia militar romana. Lídia e Filipe eram comerciantes. E Deus os usou também com a sua Lídia e Febe. Se você ler Provérbios 31, que fala da mulher, a mulher tão desvalorizada no trabalho aqui no nosso país, fala de uma mulher ativa, era artesã, tinha valor têxtil, não só em casa, no mercado também. Era a mulher do Provérbios 31 era ativa no comércio imobiliário, no meio de imóveis, vendia e comprava imóveis, era produtora de vinho, que é sempre uma moeda de grande valor nas sociedades, era investidora, o que ela ganhava mais ela reinvestia, ela tinha jornada dupla. Mulheres que reclamam de jornada dupla, a mulher virtuosa de Provérbios 31 tinha jornada dupla. O sol nascia, ela já estava trabalhando. O sol se punha, ela continuava a trabalhar. E ela era ativa em ação social. A menina israelense, roubada do seu país para ser escrava de uma mulher, de um militar leproso, o Naamã, lembra? Ela ainda trabalhava pela casa onde ela estava. Olha, eu dou licença para você me contradizer aí, depois você fala comigo, me manda textos da Bíblia, mas parece que Deus não tem muitos planos para desocupados. Lendo a Bíblia, eu tenho a impressão que Deus não tem muitos planos para desocupados. Enquanto Jacó era um desocupado na casa da mamãe, ele só deu trabalho. Quando ele foi obrigado a morar com o que seria seu sogro e seu patrão, e depois seu sócio, foram 20 anos de trabalho duro. Acho que eu tenho que ler mais um texto com você. Olha o relatório da vida profissional de Jacó por 20 anos. Gênesis 38. Gênesis 31. Quer olhar? Gênesis 31. Um dos patriarcas. Ele está acabando um período de aproximadamente 20 anos em que ele trabalhou com Labão. Labão está reclamando dele, e aí ele defende e faz um relatório do seu trabalho naqueles últimos 20 anos. Gênesis 31, 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, não tinha vale-refeição. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, bati o carro da empresa, ele que pagava o prejuízo. Sofri o dano, da minha mão não requerias, tanto o furtado como o de noite, de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite consumido pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Aleluia, aleluia. Você é um cristão, o Espírito Santo mora dentro de nós.
Você vende, você compra, você serve numa empresa, você dirige uma pequena empresa, você é informal, não importa. Você é um cristão, você tem que trabalhar como Paulo ensinou, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vai ser árduo, vai ser duro, mas o Senhor não vai te desamparar. Ele não vai, você não é qualquer pessoa, você é lavado no sangue de Jesus. Eu sei que tem muita igreja pregando aí ficar rico, essas bobagens todas. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de ser dignamente remunerado e ter um trabalho interessante e ajudar as pessoas. Seja você de um salário modesto ou melhor, um garçom lá do bar, um advogado lutando para arranjar cliente, sei lá o que você é. Uma menina que serve mais alguém, não importa. Busque dignidade. Há uma redenção para o trabalho redentor. E eu digo para você, Deus não se interessa muito por gente desocupada. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, nem sobre o trabalho. Essa é a mensagem do reino. Um dia o trabalho vai ser só bênção. Aqui é uma luta, nós estamos já no reino e nem tanto assim. Os valores do reino estão presentes, mas não estão tão presentes assim. A gente tem que buscar, a gente tem que bater, a gente tem que clamar. Pois bem, eu quero dar 3 palavras finais aqui. Nós precisamos rejeitar a cultura de maldição do trabalho. Não aceite. Não existe maldição no trabalho. Existe gente debaixo de maldição sem o sangue de Jesus sobre elas. Quem tem Jesus, toda maldição acabou, não precisa viver sob maldição. Não existe isso. Busca Jesus. Você tem um carpinteiro que ficou rabino, que se tornou pastor e que hoje é seu advogado. Esteja você na Babilônia, vencido pelo império invasor, esteja na Dinamarca, porque deve ter gente lá amaldiçoada, trabalhando sob maldição, ganhando muito sob maldição. Esteja você aqui, não há necessidade, não há por que trabalhar debaixo de maldição. Só vou falar agora sobre mim, porque eu não quero que você pense no pastor. Não é para pensar no trabalhador do Brasil. Mas eu vou falar só agora sobre mim. Eu tenho sido muito abençoado como trabalhador. Meu primeiro emprego foi pastor. Eu tinha 23 anos. E uma igreja escreveu uma carta para mim e para a Leninha dizendo: você quer ser pastor aqui na nossa igreja? Tinha 23 anos, vou fazer 63 no fim do ano. Olha só, é tempo, hein? Então vai fazer 40 anos. É muito tempo. Como trabalhador, eu tenho sido muito abençoado. Não sem luta, mas muito abençoado. Vocês são parte da bênção na minha vida de trabalhador. Rejeite maldição de trabalho. Não aceite. Busque o seu pastor. Ele foi carpinteiro, foi rabino, foi pastor e é advogado agora. Busque o seu pastor. Busque o seu pastor. Pense também como cidadão. Muito da maldição do nosso trabalho também tem a ver com a gente. Não aceite isso. Você é um cidadão. Procure mais dignidade profissional. Eu gostaria de, em segundo lugar, construir mecanismos de mútua ajuda aqui entre nós esse ano. Acho que nós podemos nos ajudar. O nosso presbítero mais rodado encontrou a profissão dele aqui. Não foi, José Machado? Encontrou aquilo que ele se dedicaria a vida inteira aqui. Foi aconselhado aqui nesse convívio.
sobre a vida profissional. Vamos resgatar isso aqui entre nós podemos nos ajudar. Nós somos poucos, mas não somos poucos, não. Nós podemos nos ajudar nesse sentido. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender a amar o trabalho. Acordar amanhã cedo sem reclamar. Acordar e dizer, aleluia, vou trabalhar, vou procurar emprego, vou dar um jeito. Vocês leram sobre um homem aqui no Brasil, um rapaz, que ficava no sinal, não para fazer malabarismo, ganhar um trocado, não para pedir nada. Ele escreveu um cartaz com o celular dele lá embaixo, dizendo, eu estou procurando trabalho, me ajuda. Leu sobre isso? Muito legal, muito legal. O pessoal tirava foto. Alguém arranjou um emprego para ele rapidinho. Segurança de uma empresa grande. Ele escreveu um texto bonito, esqueci onde eu li, no dia em que ele ia começar o trabalho. Em pouco tempo. Vamos rejeitar a cultura da maldição no trabalho. Isso não é para os filhos de Deus. Vamos nos ajudar, vamos fazer uma aliança de trabalho entre nós. Daqui a pouco de educação. E vamos aprender a amar o trabalho. Quando você acordar amanhã cedo, acorde com a bênção de Deus no seu coração. Você tem trabalho, vai trabalhar debaixo da bênção de Deus. Não amaldiçoe o seu trabalho. É o que tem, trabalho. Não está bom? Trabalhe um pouco ali e vai procurar uma coisa melhor. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai pedir ajuda, faz um cartaz, escreve, fica em algum lugar. Dá um jeito. Quando eu pensei em vocês, eu pensei que nós temos tantas coisas bonitas. Quanta gente hoje toca por causa da Roseli e da Dona Elba. As duas passaram a vida ensinando a tocar piano. Não é? O Robert é professor de geografia que está ausente hoje pelo falecimento do filhinho. O que um professor de geografia pode fazer? A Débora e eu e a Deise, não lembro se a Deise tem. Tivemos um professor de história que mudou a nossa vida. Vivaldo. Professor de ginásio. Mudou a nossa vida. Esse negócio de gravar mensagem me deixa meio sem graça. Porque eu penso, vai aparecer esse negócio em outro lugar. Mas faz de conta que não está gravando. Isso aqui é uma dessas sacolas. Né? Eu sou um dos pioneiros a não usar sacolinha de plástico. Antes de ser proibido, eu já não usava. Eu já andava com sacola e caixa de papelão. Quase me divorciei de tanta caixa de papelão que eu ajuntava em casa. Depois começaram a fazer essa sacolinha. Tão legal, né? Essa costura aqui, ela resiste. Eu ando com isso, sei lá, uns 10 anos que a gente usa isso, né? Elas acabam e a costura não acaba. Quem será que costurou esse negócio? Quem será que fez a revisão da costura e rejeitou uma parte? Olha, essa sacola aqui, quando eu comprei, custou acho que R$3. Eu olhei e tem um negócio aqui dentro, ó. Falei, mas acho que veio errado. Mas um dia eu comprei umas garrafas. As garrafas não ficam dançando aqui dentro. Tem 4 lugares para 4 garrafas. Algum trabalhador parou um dia e falou, eu preciso melhorar essas sacolas. Ai, que coisa boa. Que coisa boa. Deve ser um trabalhador muito simples. Talvez seja uma pessoa que não tem tanta formação, mas ele está quebrando a maldição do trabalho.
Davi escreve nos seus salmos: eu louvo ao meu Senhor, porque Ele me adestra as mãos para batalha. Ele era um batalhador, a profissão dele era militar. E ele agradece a Deus por essa sabedoria. Priscila e Áquila foram muito abençoados na profissão de fazedores de tendas, ajudaram Paulo. Era uma profissão que servia em qualquer cidade. Precisava deles numa outra cidade, eles iam porque já tinham trabalho. O trabalho andava com eles. Citei Mateus, que era o símbolo da purificação de profissões erradamente amaldiçoadas. José do Egito. O José do Egito é um exemplo para nós, não é? Quando ele tinha tarefa de... Você tem tarefa de casa? Tem? Estou pegando no pé da Luísa, né? Tem tarefa em casa, Luísa? Tem? José era um excelente menino para trabalhar em casa. O pai dele confiava nele. Mas aí a vida dele piorou, ele se tornou escravo. Ele foi um excelente escravo. Foi um escravo tão excelente que se tornou chefe dos escravos, gerente da casa. E foi um excelente gerente. Aí a vida piorou de novo e ele ficou encarcerado. Foi o melhor encarcerado da cadeia. E o chefe da cadeia deixava o José ajudá-lo. Beleza. E quando ele se tornou o segundo homem mais poderoso do maior império da terra, ele foi um excelente governador. Abençoou o faraó, abençoou o país dele, abençoou os outros países e abençoou a família que o tinha como morto. Que coisa gloriosa! O meu Senhor é um carpinteiro. Tinha a mão marcada pelo trabalho. Ele é o meu Senhor. Eu não preciso andar amaldiçoado pelo trabalho. E nós também não. Trabalhadores do Brasil, trabalhadoras da Paulistana, amanhã é um dia glorioso. Segunda-feira não é o pior dia da semana. Segunda-feira é um dia glorioso. Acorda amanhã e fala: é hoje. Peça a bênção do Senhor, porque a redenção do trabalho redentor é vinda. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre nós. Vamos viver um ano abençoado de trabalho. Trabalho que você chega em casa moído e desfruta de um descanso gostoso. Abençoado, porque o seu trabalho foi abençoado pelo Senhor. Fique em pé. Ore. Pode terminar? Oremos e encerremos o nosso culto. Nosso Deus, nós lemos na profecia do Apocalipse que um dia aqueles que receberão vestiduras brancas do Cordeiro de Deus viverão numa pátria, numa sociedade onde nunca mais haverá maldição. Qualquer maldição. E inclui-se nela a maldição do trabalho. Do trabalho que foi amaldiçoado na queda. Nós reconhecemos a maldição da queda, mas nós anunciamos a redenção do sangue de Cristo, que atinge todas as esferas da vida, incluindo nela a nossa vida profissional. Tem misericórdia de nós. Estamos numa sociedade muito desigual, muito estranha, muito injusta. Mas nós não somos só brasileiros, nós somos cidadãos da pátria de Cristo. E pedimos que ela se sobreponha ao nosso contexto, assim como se sobrepôs aos exilados na Babilônia. E que o Senhor nos anime para o trabalho.
O Senhor nos dê força física, intelectual, nos dê coragem. Abençoa quem busca um trabalho. Abençoa quem dá emprego, quem tem condição de dar emprego. Abençoa o empresário, tão envolvido em tanta dificuldade, tanta burocracia, em tanta armadilha. Abençoa a mulher, o homem. Abençoa o menino, o jovem que está estudando para um dia ser um trabalhador. Abençoa quem já trabalhou bastante e agora tem até um tempo mais livre. Talvez reste um pouco de saúde para o trabalho. Dá um trabalho. Às vezes vai ser um trabalho no telefone. Mas que todos nós possamos tombar um dia. Ou receber o Senhor a nos encontrar naquele dia glorioso. Trabalhando. No labor. Com fervor. Servindo em nome do Senhor Jesus. Que os comerciantes vendam em nome do Senhor Jesus. Que respeitem os seus clientes. Que os professores ensinem em nome do Senhor Jesus. Que seja uma bênção para os seus alunos. Que os patrões dirijam como se os seus funcionários fossem o Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus Pai. Que os funcionários sirvam os superiores como se fossem Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quebra toda a maldição do trabalho que há entre nós. Dá vitória para o teu povo. Que o amor do Pai, a graça do Filho e o conforto do Espírito nos acompanhem, hoje e para todos sempre. Amém. Boa tarde. Deus acompanhe, Deus guarde a todos.